Seja muito bem-vindo ao canal Cosmovisando. Eu sou Jonathan Anderson e gostaria de convidar você hoje para pensarmos sobre os perigos das ideologias. Gostaria de falar com você então sobre o que é uma ideologia, a sua difusão como fenômeno religioso e a maneira adequada de como o cristão deve se posicionar diante dos dilemas políticos e sociais da vida. Então, se você, assim como eu, gosta de filosofia política e deseja perceber a visão cristã das ideologias, fique aí conosco que o vídeo de hoje é para você. Não importa o lugar do Brasil onde você mora, eu posso afirmar com plena convicção que, no mínimo, você presenciou alguma discussão política nas últimas eleições do nosso país. Eu reitero o no mínimo porque também ouvimos sobre tristes casos de famílias que perderam aquela alegria do almoço de domingo, ou mesmo de igrejas que se subdividiram em pequenos partidos que militavam em busca de uma salvação social por meios políticos. O que acontecia nesses almoços de domingo era um reflexo de como estava o nosso país, dividido em torno de ideias, cada indivíduo julgando a sua como superior à do outro. Um se dizia de direita e era imediatamente acusado de fascista, mesmo que os seus acusadores não soubessem explicar o que é o fascismo. Outro se dizia de esquerda e era imediatamente acusado de comunista, mesmo que os seus acusadores também não soubessem explicar o que é o comunismo. Apesar de opostos, o que ambos os grupos tinham em comum era a visão de mundo direcionada pelas lentes de uma ideologia e a plena convicção de que a sua visão era a única segura diante da miopia política dos seus oponentes. Afinal de contas, é isso que a ideologia faz muito bem. Rouba o coração das pessoas para em seguida lhe guiar os passos. Mas o que é uma ideologia? As ideologias são como um sistema fechado de ideias que se coloca como modelo através do qual toda a vida humana em sociedade deva ser reestruturada e reinterpretada. Geralmente, desconsideram a complexidade que é o ser humano e a vida em sociedade e reduzem à realidade aquilo que foi postulado por algum líder ou pensador político. Em muitos casos, as ideologias ganham uma atmosfera quase religiosa e os seus fiéis seguidores as consideram como o único meio de salvação para a sociedade. Conforme afirma David Koyzis em seu livro Visões e Ilusões Políticas, as ideologias tentam fornecer uma explicação total do mundo e da sua história, e, portanto, toda ideologia tem um caráter totalitário. Elas leem toda a realidade por meio de uma só ideia central, negando a possibilidade de que qualquer conhecimento genuíno seja alcançado por meio da experiência à parte dessa ideia. Santo Agostinho, pai da igreja, filósofo, teólogo, disse certa vez que nós somos criados para Deus e, portanto, andamos inquietos enquanto não repousarmos em Deus. O nosso coração que abomina o vazio, portanto, vagaria inquieto até encontrar o seu repouso e satisfação em Deus. Pois é exatamente nesse vagar inquieto que corações são conquistados pelas respostas que as ideologias oferecem aos mais diversos dilemas da vida humana. As ideologias, geralmente, identificam problemas na ordem social que devem ser respondidos e resolvidos, como a desigualdade social ou a opressão dos ricos sobre os pobres, por exemplo. Esses problemas são identificados como o próprio mal materializado que deve ser vencido. A partir daí, então, formulam suas teorias soteriológicas, ou seja, teorias que prometem a salvação da sociedade, teorias por meio das quais o mal deve ser extirpado e o bem estabelecido. No afã de salvar a humanidade desse mal identificado, líderes surgem com caráter profético. Livros são escritos sob uma áurea quase sagrada. Pessoas são ensinadas na esperança de uma conversão política e ideológica, e quem pensa diferente está então sob o domínio do inimigo. As ideologias muitas vezes até acertam ao identificar um desequilíbrio grave no mundo em que vivemos, mas erram ao identificá-lo como o mal em si que deve ser abolido, não importando os meios para isso.
Desta forma, ignoram que tal desequilíbrio é consequência do pecado, que reflete uma criação caída e que deve ser restaurada pela redenção em Cristo e a posterior consumação no último dia. As ideologias até acertam ao perceber que temos responsabilidade social e que o Estado deve ser usado no combate ao mal no mundo. Todavia, erram ao agir como se fosse possível estabelecer por vias políticas um paraíso prometido, no qual o Estado desenvolve um papel salvífico com suas figuras messiânicas e suas doutrinas totalitárias. Enfim, as ideologias podem até acertar ao despertarem nossa atenção para importantes elementos da criação. Contudo, erram ao considerar a criação a parte do seu Criador, colocando algumas de suas esferas no altar da adoração e roubando corações para a idolatria política, social e filosófica. Deixe-me fazer um pequeno resumo das ideologias, começando a falar sobre direita e esquerda. O uso dos termos direita e esquerda se deu a partir da disposição dos assentos dos deputados na Assembleia Nacional Francesa, depois de 1789, que foi o ano da Revolução Francesa. Os monarquistas tradicionais sentavam-se à direita do líder da casa, enquanto que os republicanos sentavam-se à esquerda. De início, permita-me então explicar que os termos direita e esquerda talvez, na minha opinião, mais compliquem do que expliquem as coisas. Porque ao estudarmos um pouco sobre filosofia política ou evolução das ideias sociais, perceberemos que os tais conceitos, direita e esquerda, são simplesmente insuficientes para determinar o pensamento de um indivíduo, sendo inclusive variáveis as crenças atreladas à esquerda ou à direita no decorrer dos séculos. Ou seja, algo que em determinado momento era atrelado ao pensamento de direita, no decorrer da evolução das ideias sociais, em muitos momentos migrou para ser atrelado ao pensamento de esquerda. Portanto, nós percebemos que não existe um critério universal que possa realmente definir o que é a direita e o que é a esquerda. Esses são critérios, portanto, que variam de acordo com o assunto em questão. Resumir, portanto, todo o aparato político-ideológico entre direita e esquerda é admitir um quadro mal feito das ideologias. Um cristão, portanto, não deveria ter pressa em ser rotulado sem o devido entendimento de tudo aquilo que está envolvido nos rótulos. Mas seguindo adiante, deixe-me então tentar resumir as principais visões político-ideológicas. Ao comentar sobre isso, é importante destacar de início que as visões político-ideológicas podem variar de acordo com as suas vertentes e contextos. E também é importante frisar que num vídeo como esse não é possível aprofundar cada espectro ou pensamento político-ideológico. Cabe a você então que nos assiste expandir os seus estudos e descobrir por si mesmo as variáveis políticas ideológicas. No entanto, sigamos para um breve resumo. Primeiro falemos sobre liberalismo. De acordo com o David Koyzis, liberalismo tem como primeiro e mais básico princípio que cada indivíduo é proprietário ou dono de si mesmo e, portanto, deve ser livre para governar a si mesmo de acordo com as suas próprias escolhas, desde que essas escolhas não infringam o igual direito dos outros de fazer o mesmo. Apesar de impor limites, então, ao Estado, o que é excelente, o liberalismo tem dificuldades de impor limites ao próprio homem, bem como de admitir que nós fomos criados para a vida em comunidade e que na comunidade devemos desenvolver nossas vocações para a glória de Deus e o serviço do próximo. Em seguida, falemos sobre o conservadorismo. O conservadorismo, em geral, goza de mais adeptos entre os cristãos, talvez porque pareça fazer um eco à doutrina do pecado original e os seus efeitos nos homens, nutrindo, portanto, uma certa desconfiança na capacidade da humanidade de empreender mudanças radicais que sejam benéficas em estruturas tradicionais. Um conservador, portanto, parece reconhecer a imperfeição dos esforços humanos
e defende a manutenção de instituições e tradições que tenham sido aprovadas no teste do tempo. Isso tudo, convenhamos, soa muito bem aos nossos ouvidos religiosos. No entanto, nós não podemos esquecer que a graça comum do nosso Deus nos capacita a empreendermos grandes obras políticas, sociais, filosóficas, artísticas e educacionais. Tudo isso para a glória de Deus e para o benefício do povo. E nós devemos também nos lembrar que grandes mudanças na história e que hoje nos trazem tantos benefícios, um dia tiveram que desafiar o espírito conservador de sua época. Falemos sobre o nacionalismo. O nacionalismo pode ser descrito como uma visão ideológica que considera como superior, ideal e verdadeira a fórmula ou a forma de organização política e cultural do seu país. Diferencia-se do patriotismo, em que este pode ser considerado como uma demonstração adequada de reconhecimento e de amor pelos símbolos, instituições, história e cultura de uma nação. Mas o nacionalismo, por sua vez, exige uma lealdade suprema e irrestrita à nação, geralmente encarnada em um líder populista, e chega a beirar quase a um culto ao Estado-nação, considerando como mal qualquer invasão cultural que seja diferente. O nacionalismo extremado ou um ultranacionalismo, por exemplo, ele pode levar uma nação a desejar purificar todo o mundo, tirando dele outros povos, como quis, por exemplo, fazer a Alemanha nazista. Ou ainda pode também exigir lealdade idólatra ao Estado, punindo os discordantes, punindo aqueles que pensam de forma diferente. Portanto, o nacionalismo nos faz esquecer que o nosso Senhor comprou para si gente que procede de toda raça, tribo, língua e nação, e fez dele um povo cujo laço que os une deve ser superior a qualquer outro laço que os tente separar. Passemos adiante, falemos sobre o socialismo. O socialismo surgiu da legítima preocupação com a pobreza, com a má distribuição de renda entre as classes sociais e, portanto, a desigualdade social. Como resolução, tal ideologia propõe um modelo econômico no qual a sociedade controlaria a produção e os meios de distribuição dos bens entre os seus membros. O socialismo, então, seria uma etapa necessária para se chegar ao destino final do comunismo, que seria, então, um modelo de sociedade no qual não existiria mais diferenças de classes, simplesmente porque não existiriam mais as classes. Se o que possuímos também nos diferencia, logo a propriedade privada também seria abolida e a humanidade passaria a viver numa comunidade utópica onde tudo pertenceria a todos e nenhuma diferença haveria mais. Bom, muitos cristãos têm flertado com ideias comunistas, encontrando inclusive possíveis referências em textos como Atos dos Apóstolos, capítulo 4, dos versos 32 ao 35, que fala que os primeiros cristãos vendiam tudo que possuíam e colocavam aos pés dos apóstolos para que esses pudessem distribuir conforme alguém tivesse necessidade. Mas veja bem, ali nós não estamos diante de uma legitimação de uma sociedade comunista. Basta dizer que o texto não tem a intenção de orientar um sistema econômico. O texto apenas reflete a generosidade dos cristãos primitivos, alguns inclusive motivados por uma escatologia imediatista, ou seja, acreditavam que Cristo iria voltar imediatamente, não faria sentido, portanto, ajuntar tesouros sobre a terra. Cabe ainda afirmar que ali não se trata de comunismo, mas de altruísmo cristão. E por fim, se alguém ainda deseja entender que ali em Atos nós temos o registro de uma sociedade comunista, basta lembrar que pouco tempo depois daquilo, o apóstolo Paulo precisou levantar ofertas em outras igrejas para acudir aqueles irmãos da Judéia. Aqueles irmãos estavam passando necessidade. Ou seja, se a Bíblia mostrou então uma sociedade comunista, mostrou também que ela não funciona.
porque aqueles mesmos que distribuíam todos os seus bens conforme alguém tinha necessidade, daqui a pouco não tinham nem bens e todos tinham necessidades. Lembremos então que o 8º mandamento também nos ensina que devemos respeitar o que é do próximo. Tal ideologia, portanto, é antibíblica. Você então talvez nesse ponto esteja se perguntando, ora, se nós observamos um resumo das principais visões políticas e ideológicas e a cosmovisão cristã faz uma crítica a cada uma delas, então qual a visão cristã acerca da política e das ideologias, melhor dizendo? Pois bem, nós não devemos cair no erro de imaginar que a nossa salvação em Cristo tenha apenas efeitos pessoais e espirituais. Ou seja, Cristo redimiu a minha alma e isso significa que eu vou morar com Ele e nada mais. Bom, Ele redimiu a minha alma e eu vou morar com Ele. Mas isso não é toda a verdade. Ao nos salvar, o Senhor redimiu também a nossa forma de enxergar a vida, a nossa forma de pensar e a nossa forma, inclusive, de fazer política. A fé cristã tem implicações que transbordam para além das paredes da igreja, levando crentes conscientes a agirem nas mais diversas esferas da sociedade. Partindo desses princípios, devemos encontrar nas Sagradas Escrituras o que o Senhor tem a nos dizer sobre a bênção e a responsabilidade da liberdade individual. Devemos encontrar o que a palavra de Deus nos diz sobre os princípios éticos e morais a serem conservados, a distribuição de riqueza, a independência nacional, a miséria e a misericórdia para com as necessidades do próximo, o modelo adequado de governo. Tudo isso nós devemos encontrar em princípios gerais da palavra de Deus, a função e os limites do Estado e outras questões tão discutidas nas arenas políticas. Ao crescermos nessa busca, inevitavelmente nos identificamos com alguma proposta política, ou mesmo algum partido ou algum candidato que incorpore alguns pressupostos que são preciosos para nós. Isso é inevitável. Todavia, a compreensão cristã da vida diferencia-se de uma ideologia, uma grande diferença, exatamente no ponto em que, apesar de reconhecermos a importância da política, nós não esperamos dela mais do que convém. Não recorremos a esses meios visando fins salvíficos, mas percebemos aí meios legítimos de glorificar a Deus e servir a sua criação no mundo que Ele criou. Repito, meios legítimos e não fins. Talvez essa brevíssima análise que fizemos das principais visões políticas e ideológicas tenha deixado alguns irmãos confusos sobre qual deveria ser a visão viável de um cristão, uma vez que nós tecemos críticas sobre cada uma das ideologias. Se isso acontecer, então eu encerro esse vídeo cumprindo a minha missão, pois o meu objetivo foi exatamente demonstrar que nenhuma ideologia, por mais que se aproxime dos pressupostos cristãos, é digna de se tornar senhora sobre o nosso coração. A cosmovisão cristã deve nos fazer olhar para a vida em sociedade a partir das lentes da nossa fé. Uma visão da vida bem orientada, portanto, capacita o cristão a se posicionar adequadamente em questões políticas, mas sem entregar o coração a meras questões ideológicas, pois nesse coração já há um trono, e nesse trono já tem um Senhor assentado, o Senhor do universo.